Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Meus queridos irmãos, paz do Senhor, eu sou o pastor José Filho, pastor titular do Campo, Vila São Paulo, município senador Alexandre Costa, pela graça de Deus. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente da CEADEMA, pastor Francisco Soares Raposo, filho, e agradecer pelo convite feito pela SEC, a Secretaria de Educação Cristã, para comentarmos a leitura diária desta terça-feira, que se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Nestes 3 meses, nós estaremos estudando sobre o tema central, que é homens dos quais o mundo não era digno. E neste domingo, nosso tema específico é Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O nosso textuário está exatamente em Gênesis 12, 1, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E a nossa verdade prática diz o seguinte: o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Isso é muito importante, porque Deus, quando chamou Abraão, no capítulo 12, versículo 1, ele disse para Abraão sair da casa dele, da terra dele, e do meio da família, e ir para uma terra que ele não conhecia, mas Deus mostraria qual seria essa terra. Aprendemos que a vida do cristão, a vida do homem que se dispõe a servir a Deus, como diz a Bíblia, para agradar a Deus, é necessário que crer que Ele exista. Então, é uma caminhada de fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e prova das que se esperam. E a Bíblia diz também que o justo vive pela fé. E se ele retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. Jesus diz também que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, não é apto para a guerra. Paulo também diz que todo soldado que milita só não é coroado se não militar legitimamente. Então, o que nós aprendemos que Deus exige de nós renúncia, compromisso e desapego dessas coisas materiais, porque Jesus diz que o nosso coração está sempre ligado no nosso tesouro. E quando nós nos dispomos a servir a Deus, nós precisamos entender que o nosso tesouro maior é Ele. E Abraão fez isto, mas como qualquer ser humano, nós vemos aqui Abraão, quando chegou na terra, Deus disse para ele: essa aqui é a terra que eu tenho para te dar na tua descendência. E ali Abraão fez um altar. Mas Abraão continuou andando. E de repente ele chegou à altura da sua andança, né? Ele, no versículo 9 e 10, diz que ele se deparou com uma terra que estava não muito boa. E ele desceu ao Egito. E foi exatamente ali onde Abraão se deparou com algumas situações de constrangimento. Mas o que nós vemos aqui é o homem está sempre e será sempre o homem, com seus erros, com as suas falhas, mas também seus momentos de crença, de fé. Abraão, apesar de ser o nosso pai na fé, não era melhor e nem foi melhor do que nós, em nenhum aspecto. Em alguns lugares ele foi bem melhor do que nós, em outros lugares não foi tão bom, às vezes até pior, como é o caso do seu medo de morrer, chegou ao ponto de colocar sua esposa em situações de constrangedora. E às vezes nós somos capazes de lutar pela nossa família. Mas o que nós vimos aqui não é o homem, é o poder de Deus agindo na vida e fraqueza do homem. O Senhor honrou a fé de Abraão saindo da sua casa, e é isso que Deus olha para nós, é a nossa fé inicial, a nossa fé matriz, e Deus entende que as nossas imperfeições, elas são inerentes. E aqui Abraão foi
resgatado por Deus e voltou, e na sua perseverança, na sua confiança, ele se tornou o grande homem na história da fé. E que nós possamos cada dia fazer isso, andar de fé em fé e não confiar em nós mesmos, porque não temos nada que justifique aquilo que somos, que temos e que fazemos, se não for nossa fé em Jesus. Para você aprender mais a confiar em Deus, você está convidado para frequentar, participando assiduamente da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo estaremos iniciando mais um período de uma grande lição para a nossa vida cristã. Que Deus abençoe a todos. E eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade e abençoe cada um dos teus filhos e filhas que participarão da Escola Bíblica Dominical. Os que já participam, continuar. E os que não participam, Senhor, sentir a necessidade de estar participando. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo e todos possam dizer amém em nome de Jesus. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.